Bom dia a todos. Somos o grupo 2 da matéria de Doutrina e Salvação. E o nosso foco de estudo está sobre Isaías. O livro de Isaías pode ser estruturado em forma de quiasmo, segundo o Dr. Roy Gaine, da Universidade de Andrews. Logo na primeira seção, que está em paralelo com a última, podemos identificar os aspectos da ruína e restauração do povo, contendo alguns textos relacionados à doutrina da salvação. Podemos começar, temos Isaías, capítulo 1, do verso 16 ao 20, que traz uma imagem de salvação através da purificação do pecador. Temos, por exemplo, o texto de Isaías 1,18, que diz: embora seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. O povo estava em pecado. Podemos perceber isso quando Deus acusa o povo de Israel de oferecer culto, mas com o coração carregados de iniquidade, conforme o contexto de Isaías 1. A solução seria lavar-se, tirar a maldade diante de Deus, parar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, buscar a justiça divina. E ainda na primeira sessão, em Isaías 1:6, do 1 ao 8, encontramos Isaías tendo uma visão da santidade de Deus. Diante da sua glória, ele compreende sua condição pecaminosa e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Em paralelo com o capítulo 1, neste momento a salvação vem da parte de Deus, através da imagem da purificação pelo fogo, tocando nos lábios. Então sua iniquidade é removida e seus pecados são perdoados. Sendo assim, Deus pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A resposta de Isaías, após ser salvo, é: eis-me aqui, envia-me a mim. A atitude do povo deveria ser semelhante à de Isaías: reconhecimento do pecado, arrependimento, confissão, disposição em anunciar a palavra do Senhor ao mundo. Em Isaías 61, do verso 1 ao 13, encontramos o centro da última sessão. Esse capítulo responde às questões levantadas no capítulo 1. A iniquidade no coração, a falta de justiça. Como o povo não conseguiu atender o pedido divino de buscar viver na justiça, é prometido o ungido com o poder do Espírito de Deus. Ele vai pregar as boas novas, curar os quebrantados, libertar os cativos e algemados, proclamar o ano aceitável, consolar os tristes, trocar roupas de humilhação por coroa, trocar choro por óleo de alegria, trocar angústia por veste de louvor. O resultado está descrito em Isaías 61, do 10 ao 11. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Iniciamos então agora a segunda sessão dessa estrutura quiasmática que a gente está vendo do livro de Isaías. O autor, quando ele pensou nessa estrutura, ele selecionou a segunda parte para falar sobre o provedor da salvação de Israel. E principalmente destacar dois aspectos desse provedor. Seria o aspecto real, de realeza, no sentido de ser descendente de reis, de ser dominador, de ser o provedor como um rei. E o segundo é o sentido de serviço, de servo como um sofredor na realidade. Então, a primeira parte, a seção B, digamos assim, seria justamente o livro de Emanuel, que é do capítulo 7 até o capítulo 12 do livro de Isaías. E a segunda seção, do capítulo 49 ao 55. E a gente selecionou 5 passagens para mostrar aqui para vocês. 2 passagens nesse primeiro, no livro de Emanuel, e 3 passagens no livro do servo sofredor, que seria aí, no caso, esse outro aspecto dessa realeza. O primeiro verso que nós selecionamos foi Isaías 11, de 1 a 5. E Isaías 11, de 1 a 5, fala do rebento de Jessé, que nasceria um rebento, um tronco, ou do tronco de Jessé, nasceria ali um rebento.
e essa pessoa seria responsável por trazer justiça, por trazer juízo aos pobres, ao povo de Israel. Então a gente vê logo como a primeira imagem de salvação presente aqui seria justamente essa, a de justiça e de juízo. Nós selecionamos depois também no capítulo 12 de 1 a 3. Olha que coisa interessante. A gente fala sobre o Emanuel, fala sobre o livro de Emanuel e selecionamos essa primeira passagem que é o rebento de Jessé, que falando sobre o descendente de Davi, que seria o rei de Israel, e logo após Isaías traz para a gente um salmo que retrata justamente a divindade dessa pessoa que traria essa salvação. Ele exalta a Deus, exalta o Criador, exalta o Redentor de Israel, justamente trazendo esse aspecto também, não só de realeza no capítulo 11, mas também de divindade no capítulo 12. A segunda seção do servo sofredor, a gente selecionou 3 passagens, como já disse. A primeira é de Isaías 49, em que diz que era uma coisa muito pequena para esse servo somente salvar Israel, o que estende a salvação também aos gentios. E essa salvação, essa redenção, ela é trazida justamente com essa figura de linguagem, com redenção. Ele disse que o servo ele seria adorado, mas que também seria ajudado e guardado. E ele seria a própria aliança do povo, traria a restauração e daria a herança. Muito interessante esse paralelo também entre o próprio Israel, né, e esse Messias, esse servo sofredor, se encaixando ali e se mostrando como uma figura. O segundo verso a gente traz é de Isaías 51, do capítulo 5 a 8, onde ele relaciona muito as figuras, as imagens de salvação como justiça, né, e a própria salvação. Deus traria o juízo para Israel, mas ao mesmo tempo que ele traria juízo, ele também traria salvação. E a terceira e última figura que ele utiliza é de Isaías 54, no verso 5, que fala justamente, é uma conexão muito clara com a primeira parte, a primeira seção, que diz que esse Messias, esse servo, ele também seria adorado, ele seria o marido, seria o Senhor dos Exércitos, ele é o próprio Senhor dos Exércitos. Então a gente pode ver aí que esse chamado de toda a terra, essa pessoa que é para dominar e para salvar toda a terra, é justamente o Emanuel, Messias real, divino, e também ele é um servo sofredor, que é ajudado, que é guardado e que se estabelece num paralelo muito grande com Israel. Dando continuidade, respeitando a estrutura quiasmática de Isaías, a parte C dispõe do julgamento de Babilônia e outras nações, do capítulo 3 ao 23, Isaías 46 ao 48, o julgamento da Babilônia. Adonai Tsevot, expressão que aparece costumeiramente no livro de Isaías, está associada ao tipo de condição que ele é o Redentor de Israel e soberano diante de todas as nações. Na Bíblia hebraica, o termo Goel, Redentor, está extremamente ligado aos domínios semânticos de salvação e libertação. Um dos capítulos centrais dessa primeira parte está no capítulo 19. O Senhor se dirigirá ao Egito como adversário, mas ele também é aquele quem abençoa, ele quem é o agente, e o Senhor pode atuar como governante e soberano diante de todas as nações. O juízo para com o Egito atende à causa de Adonai. Seu objetivo é fazer o Egito governável, consequentemente vulnerável, evidenciando uma desordem econômica, uma desordem civil, uma paralisação, uma opressão por um rei estrangeiro e, por fim, o lado intelectual e ideológico é ridicularizado. Todos os aspectos da vida são subvertidos. A existência deles é posta em juízo, e diante do juízo, o Senhor dos Exércitos é quem dá a chance de redenção. O Senhor se dará a conhecer no Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor. A correlação com a segunda parte de Isaías 46 ao 48 é que Yahweh prevalece diante de todos os outros deuses, como visto na condenação e destruição de Babilônia. O Deus de Israel é apresentado como Salvador, e os deuses do Antigo Oriente Médio são uma grande comunidade cósmica inexpressiva diante do Redentor e Senhor dos Exércitos, capítulo 47. O Senhor prevalece sobre os outros deuses da Babilônia, sobre os deuses da Babilônia e ainda sobre a cidade. O Redentor agirá pela causa de Israel e ele reafirmará a regra soberana que a Babilônia tinha usurpado. No capítulo 48, temas não são comuns: a exaltação de Adonai, a demissão de Babilônia e a emancipação de Israel. Numa perspectiva maior de suscetíveis condenações para as outras nações,
Deus se posiciona como Senhor dos exércitos, comandante militar. Deus se posiciona como Salvador de Israel. Aquele que redimirá o povo é aquele que estende a sua redenção e bênçãos para outras nações, como o Egito, desde que o reconheçam como Senhor dos exércitos. Essa próxima parte ela vai ter uma série de poemas muito bonitos na Bíblia hebraica. Ela vai contar sobre duas cidades. Uma cidade ela vai ser arrogante, ela vai ser rebelde, ela vai ser arquétipo dessa humanidade, assim como é hoje. Ela é rebelde, ela se afasta de Deus. Ela tem imagens descritas lá do capítulo 4 até o 23. E essa cidade ela está destinada à ruína. Ela vai ser substituída por essa Jerusalém que vai vir, que vai chegar. Um novo reino que vai vir sobre todas as nações. Um reino que não tem morte, não tem sofrimento, não tem violência. E em contraste a gente vai ver lá no capítulo, a partir do capítulo 43, a gente vai ver uma cena de julgamento. É Deus respondendo às acusações que o povo fez. Poxa, o Senhor nos abandonou? Talvez o Senhor não seja tão poderoso. Só que Deus ele deixa essa resposta. O exílio foi julgamento. O exílio foi livramento. O exílio foi salvação, não negligência. Deus não os abandonou. E o segundo é, Deus ele levantou, Deus ele trouxe essa Pérsia para conquistar Babilônia, para livrar o povo. Então a conclusão certa é, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro da história. Israel deveria ver a mão de Deus e se tornar seu servo, dizendo às nações quem ele de fato é. Ainda assim, o povo rebelde, ele vai trazer, de fato, uma nova coisa, um novo servo, uma nova forma de vida. Ele vai trazer um novo servo que vai possibilitar eles a voltarem para a Terra Prometida, a voltar para essa Jerusalém prometida. Essa promessa de que Deus vai resgatar Israel, ela é muito forte. Entre uma cidade que se rebela e uma cidade que Deus que vai trazer o juízo, mas ela vai voltar, ser uma nova Jerusalém. E o 26 é muito forte nisso porque vai dizer, naquele dia todos da terra de Judá entoarão esse cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti, todos aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então a linguagem do livro é sobre eis que vem dias, vai ter nova restauração, Deus vai trazer de volta, como se fosse uma videira que agora vai dar frutos, ela vai dar frutos de verdade, ela vai passar a dar frutos de bondade, de amor e servir os outros. E é uma coisa também muito importante que essa conversão, essa disciplina vai salvar eles. Esse exílio não é para destruí-los completamente, mas é para restaurar e levar eles ao arrependimento total. Então essa conversão e essa restauração sempre vai trazer frutos. E o bonito é que, desde sempre, é Deus que faz a iniciativa de salvar eles. Porque lá no 43 ele diz o seguinte: mas agora, Jacó, ouça o Senhor que diz, que te criei, ó Israel. Assim diz aquele que te formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. A mensagem que fica para o leitor é, não importa onde nós estamos, não importa para onde nós fomos, é sempre Deus que vai nos resgatar, nos redimir. Aquele que nos formou há de nos salvar. Chegamos à quinta sessão do livro de Isaías, especialmente dos capítulos 28 a 35. Aqui nós encontramos, nos capítulos 30 e 31, um apelo de Deus ao povo para que não confie no Egito. Qual era a situação que estava acontecendo? A Síria estava chegando e o povo estava com medo. E eles resolvem então apelar para o Egito, para os seus cavalos, cavaleiros, os carros, os exércitos dos egípcios. Mas o povo de Deus não precisa confiar em outras nações, e sim no Santo de Israel, o verdadeiro Senhor. Por isso ele fala em Isaías 30, verso 15, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vocês não quiseram. A consequência disso era que o Egito não salvaria, e eles provavelmente, se confiassem no Egito, seriam levados cativos pelos assírios. Mas mesmo lá no cativeiro assírio, Deus prometia libertá-los. Por isso, mais na frente, Isaías 30, verso 26 diz que Deus, no seu dia, ataria a ferida do seu povo e curaria a chaga do golpe que ele deu. Ou seja, aqui nós vemos dois detalhes, juízo e graça. Enquanto Deus envia juízo para trazer o povo para mais perto de si, para humilhá-lo, também envia graça, para que o povo possa se arrepender e se voltar de todo o coração. Chegamos à sexta sessão, o clímax do livro de Isaías, especialmente nos capítulos 36 a 39.
Aqui nós encontramos na palavra de Deus a Síria chegando diante de Jerusalém e especialmente diante do rei Ezequias e ordenando que eles se entregassem. Isaías 36, verso 14 e 15, o enviado da Assíria diz o seguinte: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aqui nós vemos que a questão era confiar em Deus ou não, se entregar à Síria e deixar o Senhor, ou rejeitar a Síria e confiar totalmente no Senhor. Esse tema será tratado melhor na parte sistemática 1, mas aqui o que nós percebemos é que Ezequias se ajoelha diante do Senhor e clama por livramento, e a resposta é direta do Senhor no capítulo 37, verso 33. Ele diz: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus opera um grande livramento, ele usa a linguagem de resgate e salvação, o Senhor dos Exércitos aparece. Logo em seguida, no capítulo 38 e 39, nós encontramos Ezequias com uma doença. Ele clama ao Senhor por livramento e através de Isaías chega a mensagem, ele receberia 15 anos de oportunidade de mais tempo de vida. Porém, no capítulo 39, em vez de agradecer ao Senhor pelo livramento, ele se gloria diante dos embaixadores da Babilônia. E isso prepara a sessão da parte seguinte, que mostra que Babilônia será o exílio do povo de Israel, porque se gloriou novamente, não em Deus, mas em si e no seu poderio. A partir de Isaías 40, nós vemos Deus se apresentando a Israel como o seu redentor, aquele que vai salvá-los do exílio de Babilônia. Já que o exílio era certo, Deus afirma que irá cuidar do seu povo mesmo estando no exílio. Isaías 41, verso 8 em diante diz o seguinte: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está dizendo para o povo de Israel que mesmo no exílio de Babilônia, conforme no capítulo 39 foi dito, Deus estará com o povo. E mesmo ali, Deus será o seu ajudador. Um pouco mais adiante, finalizando a nossa parte, Isaías 41, verso 14, diz o seguinte: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Essa palavra Redentor, ela está presente no Antigo Testamento frequentemente. Nós vemos ela, por exemplo, em Ruth. Boaz é o resgatador, é o Redentor, ele irá salvar a família. Assim, Deus é também o Redentor, o resgatador, que irá salvar o povo do exílio e irá conduzi-lo de volta à terra prometida. Assim Deus quer fazer com o seu povo hoje. A parte agora que vamos iniciar é sobre a sistemática, onde separamos os textos do capítulo 36 ao capítulo 39, que através da história aqui do risco que apresenta, onde o povo de Assíria tenta invadir Jerusalém, aqui nós encontramos o momento que o povo confia em Deus e é salvo também por Deus. Como comecei dizendo, aqui estava uma situação de mais de 185 mil homens, soldados de Assíria, estavam ali ameaçando e também insultando tanto a força militar de Jerusalém e o Deus de Jerusalém. Assim como em todo o livro de Isaías, apresenta também o seu povo ali sobre um risco de julgamento e de condenação do juízo. A causa desse problema é por causa do reinado anterior do rei Acás, onde ele foi idólatra, e totalmente infiel ao Senhor, fazendo relações políticas e religiosas submissa ao reino de Assíria. Depois disso, o rei Ezequias ele quebra essas relações, trazendo ira ali ao povo de Assíria. O livro de Isaías também apresenta isso. Esses juízos são resultados quando o povo se esquece do Deus de Israel, quando o povo age com infidelidade com Deus. Diante a esses insultos, o povo de Jerusalém e também o rei Ezequias, eles permanecem em silêncio. Na verdade, o rei Ezequias ele vai até o templo em oração, em súplica, rasga suas vestes, veste pano de saco, ali demonstrando total submissão à vontade do Senhor. O conteúdo da oração de Ezequias mostra total confiança no Senhor para salvar o seu povo. Da mesma forma, todo o livro de Isaías aponta que o meio de chegar à salvação do seu povo é diante a submissão e oração ao Senhor.
Deus traz solução ao seu povo, enviando o anjo do Senhor para salvar, e ali concedeu juízo a 185 mil soldados do exército de Assíria. Olha que interessante, no verso 36, a palavra anjo do Senhor, Malak Yahvé, aqui a raiz dessas palavras em hebraico é encontrada em outros livros também do Antigo Testamento, onde faz uma menção direta ao próprio Cristo Jesus, que traz salvação para o seu povo e condenação ao povo inimigo de Deus. Olha que interessante, o livro inteiro de Isaías aponta exatamente Jesus como Salvador e um futuro melhor, uma esperança de um futuro maior em Deus. Na parte de sistematização 2, analisamos a mensagem soteriológica do livro de Isaías a partir dos modelos de conflito, teológico e antropológico. No modelo de conflito, nós vemos que a situação problemática era a possibilidade de invasão da Assíria. Isto é bem evidente na primeira parte do livro. A causa disso é que o povo não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os seus inimigos. O meio de salvação era render-se e confiar-se totalmente em Deus e não nas nações e nos seus exércitos. A resolução deste conflito é que o próprio Senhor dos Exércitos virá em socorro do seu povo e os defenderá dos seus inimigos. O segundo modelo, que é o teológico, ele não está tão evidente no livro, mas ainda assim ele se faz presente e podemos percebê-lo no chamado de Isaías. A situação problemática era que ele se sentia impuro diante da santidade de Deus. A causa dessa situação era o seu pecado. O meio de salvação usado foi através da imagem da brasa viva do altar. Ele é tocado em seus lábios e o resultado é que a sua iniquidade ela é removida e também o seu pecado é perdoado. O terceiro modelo, o antropológico, ele ressalta a necessidade de cura e restauração. A partir deste olhar, a situação problema é que o povo está corrompido, praticando a violência e adorando a outros deuses. A causa disso é que o povo se afastou da aliança com o Senhor. E o meio de salvação diante dessa situação é o exílio permitido por Deus para humilhar o povo e trazer ao arrependimento. A resolução é que Deus promete restaurar todas as coisas, mesmo o povo estando no exílio. Os dois modelos mais evidentes no livro de Isaías são o conflito e o antropológico. Se o povo de Deus se render e confiar no Senhor, então Deus os protegerá de todos os seus inimigos. Porém, se o povo não confiar e se entregar a Deus, então Deus precisará permitir que o povo passe pelo exílio para que eles sejam salvos. Veremos agora a mensagem soteriológica do livro de Isaías em consonância com a cristologia. Estabeleceremos, então, um paralelo com a seção do livro de Emanuel, o livro do servo sofredor e Cristo no Novo Testamento. Bom, mediante todos os problemas que Judá e Israel estavam enfrentando, focaremos aqui no meio de salvação que se levanta para o povo e que tem relação direta com a cristologia. Primeiro, em Isaías 7,14, vemos que Deus promete um meio para livrar Judá da Síria. É dito que a Virgem conceberia a Emanuel, uma promessa divina do livramento, pois Deus seria com eles. Porém, Acaz nega o Emanuel e planeja confiar na Assíria. Em Isaías 49, Deus promete o seu servo, que foi chamado desde o ventre de sua mãe, e também ofereceria libertação. Agora, em Mateus 1,23, finalmente vemos o nascimento virginal milagroso do Messias, que é justamente Deus no meio do seu povo para salvar. Em Isaías 8,6, a promessa do Emanuel é rejeitada em sua representação das águas calmas de Siloé. Na seção do servo de Deus, em Isaías 49,10, vemos que Deus promete guiar o povo a mananciais de águas tranquilas, como um pastor. Agora Jesus, no Novo Testamento, é apresentado como a água da vida e também o bom pastor. O mesmo paralelo vemos com Cristo como a luz do mundo. Em Isaías 9,2, o povo que andava em trevas veria grande luz através do Emanuel. No capítulo 49, verso 6, o servo do Senhor é luz para os gentios. E da época do cativeiro até a vinda do Messias, o povo estaria em trevas, mas Cristo
aparece como a luz do mundo. À frente vemos que ao Emanuel que nasceu é atribuído títulos reais divinos em Isaías 9:6, como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O servo do Senhor também é exaltado e elevado e sublime, como vemos em Isaías 52:13. Agora Cristo é reconhecido como um rei em João 12:13, aos gritos de hossanas, e também é exaltado após ter se esvaziado e assumido a forma de servo em Filipenses 2, de 6 a 10. Esse rei é apontado como o rebento que brotaria do tronco de Jessé, em Isaías 11:1. Já o renovo associado ao servo, em Isaías 53:2, tem conexão com esse rebento. E ali ele é desprezado, transpassado, carrega as nossas enfermidades e é levado como um cordeiro para o matadouro para morrer em nosso lugar. Por fim, Cristo vai se declarar a tão esperada raiz de Davi, em Apocalipse 22:16, enquanto que em João 1:11 ele é desprezado. Cristo declara a João Batista que os aflitos estão sendo curados, e o próprio João declara que esse Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus é transpassado, maltratado e é morto como um cordeiro calado. A resolução é a consumação da promessa feita, a transformação do mundo de um deserto para um jardim, onde cânticos serão entoados em gratidão e reconhecimento a Cristo, o Rei e o servo do Senhor. Só quem viveu a perfeição de perto pode entender sua imperfeição. Só quem viu a pureza de perto pode compreender sua impureza. Mas aquele que estava condenado à morte e ganhou a graça da vida pode ver que o juízo de Deus é bênção e não maldição. A música vai tratar de como Isaías compreendeu a graça de Deus por meio do juízo, e seu clamor para todo o povo de Israel se arrepender e voltar para a fonte da água viva. Ouço o som, anjos a cantar, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Ai de mim, pobre pecador, hoje é dia de juízo, culpado sou. Lábios a queimar, vida retornar, pois minha culpa ele tirou, meu pecado perdoou. Teu juízo é graça e salvação, tua justiça traz paz e condenação. Que direi ao meu povo que é impuro? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ouve, Israel, bem ensinador de um pai, ao ver seu filho se desviar de todos seus ensinos, não mais precisar obstinado, segue ele uma destruição. Maior a dor de Deus ao ver seu povo se afastar, rumo ao precipício sem enxergar.
sua condição. E permite a aflição. E por amor ele insiste e permite a aflição. Declara o ileso com anseio de salvar. Basta se arrepender. Vinde a mim, a fonte de água viva está aqui. Não precisa padecer pra perceber que plenitude só eu posso conceder. Soluções em outras terras você pode procurar, mas te aviso, nada disso poderá te livrar. O socorro que procura só eu posso oferecer. Basta aceitar e esperar em meu poder. Meu desejo sempre foi que a videira floresça, que dê o fruto de verdade, que a semente cresça no exílio e diante das nações. Israel, teu filho, não resseque perante a imoralidade. Na voz do divino que ainda embarga, e ainda que na luz exista a cor amarga, que nos lembremos das tuas palavras. Vinde a mim, a fonte de água viva está aqui. Não precisa padecer pra perceber que plenitude só eu posso conceder. Soluções em outras terras você pode procurar, mas te aviso, nada disso poderá te livrar. O socorro que procura só eu posso oferecer. Basta aceitar e esperar em meu poder. Meu desejo sempre foi te salvar. Oh.